Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo dia de evento. E hoje a gente vai para o Rochedo do Saber. Ontem a gente estava no Arquipélago do Conhecimento e hoje iremos para o Rochedo do Saber. E a nossa primeira palestra hoje será sobre a cadeia produtiva do pescado, segurança alimentar versus segurança do alimento, que vai ser ministrada hoje pela doutora Juliana Galvão. A Juliana, ela é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado em Ciências, com área de concentração em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela USP, e ela possui especialização desculpe meu inglês agora, pela United Nations University Fisheries Training Program em Quality Management of Fish Handling and Processing. E ela possui doutorado em Ciências, com área de concentração em Química na Agricultura e Meio Ambiente, pela USP. E atualmente ela é especialista no Departamento de Agroindústria da USP, sendo coordenadora do Grupo de Estudos e Extensão em Inovação Tecnológica e Qualidade do Pescado. Agora, com a palavra, a doutora Juliana. Vou deixar aqui. Boa noite a todos me ouvem? Bom, é um prazer enorme estar aqui nesse evento da Semana da Engenharia da Pesca, para estar trazendo para vocês um pouco do que nós temos feito aqui com o nosso grupo. Eu vou colocar a apresentação aqui. Veja se vocês... Veja se vocês veem. Deixa eu tentar aqui. Vejam se vocês me veem. Tudo ok? Sim. Tá, estamos vendo sim, Ju. Sim. Eles demoram um pouquinho, né? Bom, eu gostaria de começar essa apresentação na noite de hoje, falando um pouco, já me apresentaram, né, a minha formação e o que eu tenho feito, né, de forma geral, e gostaria de falar para vocês de onde eu vim. Eu trabalho num campus da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, a 180 quilômetros da cidade de São Paulo. A USP, ela tem a sua sede em São Paulo, mas tem alguns campi espalhados pelo interior. Então, eu estou lotada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. Trabalho no laboratório de pescado. E o foco do nosso trabalho é qualidade. Desde a água, do meio ambiente, quer seja ele advindo da pesca ou da aquicultura, até esse produto chegar na mesa do consumidor. Essa foto é do nosso prédio central,
O nosso campus é centenário, ele é mais velho do que a Universidade de São Paulo, ele foi encampado posteriormente. Ele, infelizmente, não tem o curso de engenharia de pesca, mas tem outros cursos de graduação, como biologia, gestão ambiental, engenharia agronômica, engenharia florestal, ciência dos alimentos, administração, economia e muitos cursos de pós-graduação, inclusive voltados para meio ambiente, para agricultura e para qualidade de alimentos, e no nosso laboratório, qualidade do pescado. Bom, nós fazemos parte de um grupo que ele é focado em pesquisa, mas também em extensão, na área de inovação tecnológica e qualidade do pescado. Nosso grupo se chama GTEP, e ele é um grupo muito atuante, né, no que diz respeito à qualidade. Nós trabalhamos em todos os elos da cadeia produtiva. Eu deixo aqui os nossos contatos já de antemão para vocês, tanto do e-mail, do Instagram e do Facebook. Posteriormente, na apresentação, eu vou estar voltando a falar do nosso grupo e do trabalho que a gente tem desempenhado, né, nessa cadeia produtiva, que é muito interessante para vocês que estão cursando a graduação em Engenharia de Pesca. E é um curso que eu admiro muito, tenho paixão, por isso estou muito feliz de poder estar conversando no dia de hoje com vocês. Bom, o tema hoje dessa nossa palestra, eu conversando com o Tiago, né, para elencar esse tema, eu procurei trazer um tema bastante diverso, bastante amplo, falando sobre segurança alimentar na cadeia produtiva do pescado e segurança do alimento. Qual é a diferença desses termos? O que isso tem a ver com o nosso trabalho e com essa cadeia produtiva? Eu dividi essa apresentação em 3 grandes grupos. Então, primeiramente, eu vou estar falando sobre a segurança alimentar na cadeia produtiva do pescado, a situação atual e as tendências. No segundo momento, nós vamos entrar na segurança do alimento em si, na segurança do pescado como alimento, desde a água até o prato. E, para finalizar, nós vamos trazer uma reflexão sobre os desafios que a nossa cadeia produtiva do pescado tem enfrentado no Brasil, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Bom, primeiramente, nós vamos começar essa apresentação diferenciando ou apresentando o conceito do que é segurança alimentar. Segurança alimentar diz respeito à provisão de alimentos, à produção de alimentos. Então, segundo a segurança alimentar, o conceito, o alimento eles tem que estar disponível para toda a população em quantidade adequada. Então, segurança alimentar, ela prevê que toda a pessoa, todo ser humano, ela vai ter alimento disponível em quantidade suficiente que o nutra em todas as instâncias. Só que esse alimento, ele tem que, além de ter a quantidade adequada para cada ser humano, ele tem que preconizar a segurança do alimento, que quer dizer a qualidade desse alimento. Então, segurança do alimento diz respeito à qualidade, e ele está dentro do termo segurança alimentar, que diz respeito a políticas públicas, ou seja, todo ser humano tem que ter acesso em quantidade de alimento que ele necessita nutricionalmente e em qualidade também. E quando nós falamos em alimento, nós temos que veicular saúde e não doença. E qual é o panorama mundial? O que tem acontecido? Eu vou me basear nos dados mais atuais que a FAO publicou sobre a cadeia produtiva do pescado, quer ela advinda da pesca ou da aquicultura,
que diz respeito à produção mundial. Então, a FAO, ela fez um diagnóstico, né, que em 2050 nós alcançaremos, em quantidade populacional, aproximadamente 10 bilhões. Então, nós temos crescido em população. E qual é a preocupação da FAO? Como nós iremos alimentar essa população? Nós sabemos que o nosso país é considerado celeiro, né, do mundo na produção aí de diversos produtos agrícolas. Temos uma costa imensa, aí de 8.500 quilômetros, 12% da água doce do mundo. Então, nós temos uma potencialidade muito grande, além de produzir grãos, além de produzir carne bovina, de estar conferindo e produzindo, não só para o nosso país, como para o mundo, produtos ricos em proteínas de origem aquática, quer seja ela de água doce, de água marinha, quer seja ela de vinda da pesca ou da aquicultura. E como que nós estamos em termos de produção mundialmente? Vocês podem ver, a partir desse gráfico da FAO, aqui em laranja nós temos a captura, e em azul claro e escuro a aquicultura de uma forma global. Então, em 2018, o mundo produziu 179 milhões de toneladas de pescado. Desses 179 milhões, 156 milhões de toneladas foram destinados ao consumo humano. Então, nós batemos recorde de consumo e batemos recordes também em gerar riquezas, né? Essa produção de pescado gerou mundialmente 164 bilhões de dólares. E nós pudemos aumentar a nossa média per capita de consumo mundial, que antigamente era de 9 quilos per capita para 20,5 de média per capita mundial. Ou seja, nós temos quebrados vários recordes em relação ao pescado, tanto de produção quanto de consumo. A pesca, nos últimos 10 anos, cresceu cerca de 7%, então se tinha uma noção, uma ideia que a pesca estaria estagnada, mas ela continua crescendo em pequena escala, mas continua crescendo. Só que esse 7% de crescimento, segundo dados da FAO, não é voltado ao consumo humano, e sim para consumo animal em termos de farinha de pescado, principalmente o peru com a produção, né, de anchovetas advindas da pesca de captura. Então, foi essa produção de anchoveta do peru, voltado à farinha animal, que é utilizada para ração, que deu esse crescimento da pesca. Já a apicultura, nos últimos 10 anos, cresceu 25%, sendo que espera-se que a aquicultura cresça 5,3% ao ano. E como tem sido a nossa pesca? Então, lá na década de 70, nós tínhamos uma sobrepesca, ou seja, uma pesca excessiva de cerca de 10% do nosso total. Infelizmente, no decorrer do ano, até o ano de 2017, que nós temos publicados pela FAO, de 10%, nós crescemos 34% quanto a nossa rentável, tá? Cerca de 65,8% da nossa pesca é sustentável, mas o que nos assusta e o que tem que nos chamar a atenção são esses 34% que estão dentro desse limite de insustentabilidade, ou seja, nós temos corrido o risco de extinguir espécies, ou seja, esse tipo de pesca, a forma como ela tem ocorrido, ela se encontra de forma insustentável. Então, nós precisamos mudar essa realidade, mas esses dados são a nível global. Então, quanto à segurança do pescado como alimento, como nós estamos
onde nós temos que olhar? A segurança do pescado diz respeito à qualidade. Que qualidade? Como garantir essa qualidade? Nós sabemos que a qualidade do nosso pescado começa na qualidade ambiental, na qualidade da água. O pescado, na verdade, ele vai refletir a qualidade da água. Então, nós temos que pensar, é claro, em sustentabilidade ambiental, em termos de qualidade desse recurso da água e também em qualidade do pescado como matéria-prima alimentar. Um outro tópico que na verdade influencia muito a qualidade do pescado como alimento é a metodologia de pesca ou de despesca. Né? No caso da pesca de captura, os apetrechos, né, que são utilizados vão influenciar na qualidade desse produto. Como esse peixe foi abatido, ou seja, como ele morreu, nós sabemos que quanto menos estresse o peixe tiver na hora do seu abate, isso é de uma forma ampla, quer ele advindo da captura ou do cultivo, vai influenciar grandemente na qualidade do produto final. Tá? Ou seja, quanto mais glicogênio esse pescado tiver armazenado em sua musculatura, mais tempo ele vai demorar para entrar em processo de rigor mortis e, consequentemente, ele vai ter um tempo de vida útil maior. Um outro quesito muito importante em termos de qualidade do pescado é a cadeia do frio. Que nós, estando num país tropical, temos uma grande deficiência de mantermos essa cadeia do frio, desde o abate até a mesa do consumidor. E isso, na verdade, vai interferir muito na segurança do nosso pescado, na qualidade dessa matéria-prima. Um outro ponto importantíssimo são os processos a que esse pescado é submetido. Então, se eu vou conservá-lo em gelo, refrigerado, se eu vou submetê-lo a altas tecnologias, né, de pressão, por exemplo, a pasteurização, se eu vou submetê-lo a um congelamento rápido. Então, todos esses processos visando a conservação do produto vão interferir na qualidade. Como esse processo é feito também é muito importante, porque não adianta você ter o processo e fazê-lo de forma inadequada. Um outro ponto importante é como esse pescado é armazenado depois de processado, como ele é transportado, distribuído, até que ele chegue na mesa do consumidor. Isso é a cadeia do frio, se esse pescado for um produto que precise do frio, né, para ser armazenado, se ela vai ser contínua dentro dessa cadeia produtiva. Então, tudo que diz respeito à qualidade do pescado, nós temos de forma sintetizada na ISO 22000. E é a ISO que trata de sistemas de gestão de segurança de alimentos e requisitos para qualquer organização dentro de qualquer produto alimentício, de qualquer cadeia alimentar. Então, é uma ISO muito importante dentro da cadeia produtiva do pescado. E por que eu estou falando de qualidade? Dentro desse tema, como eu falei no início para vocês, é um tema extremamente amplo. E eu, na verdade, pela atual situação que nós estamos vivendo numa pandemia, onde a higiene e a sanitização estão muito, né, em destaque, porque, na verdade, a higienização e sanitização sempre esteve e deve estar presente em qualquer cadeia alimentar. Na cadeia do pescado, muito mais, porque o pescado é um produto extremamente perecível. Então, nós podemos contaminar o nosso alimento pela falta de higiene, por uma sanitização precária. E agora, com a pandemia de Covid-19, nós temos todos os olhares voltados para isso. Para a higienização pessoal, para a higienização de superfícies, para a higienização dentro das cadeias alimentícias, porque nós sabemos que o pescado, segundo a literatura, não é fonte de Covid-19, mas ele pode ser um veículo, mas devido à contaminação de superfície, né, por manipuladores,
por o pescado entrar em contato com superfícies contaminadas. Então, eu decidi trazer alguns dados para vocês na apresentação de hoje, de publicações do GTEP, do nosso grupo de trabalho, voltados especificamente para a sanitização. Então, o que nós sabemos e o que nós temos publicado de trabalhos no Brasil, dentro da nossa equipe, que trazem dados muito interessantes sobre sanitização, que, na verdade, tiveram como foco algumas cepas de bactérias, mas que são muito bem-vindos nesse momento, né? E podem ser usados também como parâmetro para estudos com vírus. E sanitização, na verdade, quando a gente pensa em cadeia produtiva do pescado, a gente já está pensando desde a embarcação, né? De onde esse pescado foi alocado dentro das embarcações pesqueiras, onde esse pescado foi colocado numa despesca na aquicultura. Então, a sanitização ela tem que estar presente em todos esses elos, e não somente na indústria, porque uma sanitização precária, desde a pesca ou despesca, ela vai comprometer toda a qualidade do nosso produto. E muitas vezes, quando esse produto chega na indústria para ser processado, essa sanitização não é suficiente, porque esse produto já veio contaminado. Então, nós tivemos um projeto muito grande com sanitizantes na cadeia produtiva da tilápia. Então, na verdade, nós rastreamos a contaminação por bactéria das tilápias, desde a qualidade da água, da ração, das superfícies que eram utilizadas para despesca, em todas as etapas do processamento até o produto final. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de onde nós coletamos essas cepas, né, de contaminantes, e superfície nós estudamos. Dentro da cadeia produtiva do pescado, as superfícies que são mais utilizadas principalmente na indústria é o aço inoxidável e o plástico poliestireno. Então, nós elencamos essas duas superfícies para estudo. E fomos coletando amostras, como eu falei para vocês, desde o ambiente até o produto embalado, processado, pronto para ir para o consumidor. Então, aqui nessa primeira tabela, eu trouxe alguns exemplos, porque foi um trabalho muito extenso, né, que nós aí trabalhamos durante 4 anos, então eu vou trazer alguns dados mais interessantes para vocês terem noção, né, do que foi feito. Esses trabalhos estão todos publicados. Aqui eu já trouxe a menção de um, que foi publicado em 2007, mas são, no total, 6 artigos que foram publicados de, acho que, 2015 até 2019, 2020, e trazem todos os dados desse projeto. Então, nessa primeira tabela, nós temos alguns dados, né, de superfícies que nós coletamos e de onde essa superfície se encontra. Olha lá, na área de embalagem, de abate, de inspeção, de produtos final, geral. E aqui eu trouxe para vocês os gráficos, né, e quero chamar a atenção desses 2 pontos aqui, de embalagem e da área geral, onde nós tivemos alguns problemas. Ó, em azul escuro nós temos a superfície aço inoxidável e em azul claro em poliestireno. Então, em aço inoxidável, a gente pôde perceber, né, que a contagem de Listeria monocytogenes, que é uma bactéria patogênica, foi maior em relação ao poliestireno. Tá. Ó, nós tivemos um crescimento maior de micro-organismos, né, em relação ao aço inoxidável. Então, a gente pode ver que, dependendo do local onde estiver essa superfície, né, de que parte, de que área dentro da parte de processamento ela se encontra, nós vamos ter um crescimento bacteriano diferenciado, levando em conta também a superfície.
Esse outro gráfico, ele mostra algumas diferentes cepas. Então, nós temos aqui na parte de baixo, E6 e E7 são duas cepas diferentes de Escherichia coli, que é uma bactéria. L2 e L8, cepas diferentes de Listeria monocytogenes. E S8 e S10, cepas diferentes de Staphylococcus aureus. Tá? Aqui também nós estudamos tanto a superfície de aço inox quanto de poliestireno, mas nós estamos levando em consideração o tipo de cepa e o sanitizante utilizado. Então, esse gráfico é um gráfico de redução logarítmica da viabilidade celular desses biofilmes, porque as bactérias, quando em superfícies, elas crescem, formam como se fosse uma espécie de colônia, de conglomerado. Essa colônia é muito mais difícil de um sanitizante agir, elas formam, essa colônia é conhecida como biofilme, e muitas vezes os desinfetantes que têm sido utilizados nas próprias embarcações ou na própria indústria de alimentos de forma geral, não é eficiente para reduzir logaritmicamente a viabilidade celular dessas bactérias. Então, aqui em azul escuro, esse estudo nós utilizamos o ácido peracético, que está em azul escuro, e o hipoclorito de sódio, que está em azul claro, que são os dois sanitizantes mais utilizados para sanitizar superfícies. E vocês podem ver, né, que nós utilizamos as doses recomendadas pelos fabricantes desses produtos químicos, e dependendo do tipo de cepa e do tipo de bactéria, nós tivemos um comportamento diferente quanto à redução logarítmica da viabilidade dessas células. Sempre vocês podem ver que o ácido peracético, ele foi mais eficiente que o hipoclorito de sódio, ele teve uma redução, né, maior, né, por isso ele se encontra ali mais abaixo, o hipoclorito de sódio, ou seja, com uma redução menor, ou seja, mais alta, com uma maior quantidade de colônias viáveis. Então, nós podemos constatar que dentro, né, desses dois sanitizantes utilizados, né, para higienizar e sanitizar superfícies, o ácido peracético, ele se comportou, ele foi mais eficiente. Só que nós temos um problema. Além de precisar sanitizar essas superfícies, quer sejam elas das embarcações, da despesca ou da indústria de processamento, nós temos que pensar em alternativas que não agridam o meio ambiente, que não poluam o meio ambiente. E o ácido peracético e o hipoclorito são substâncias químicas e eles vão ter, é claro, né, vão influenciar negativamente o meio ambiente, trazendo contaminação, né, para o meio ambiente. Então, esse projeto, nós tivemos como meta utilizar produtos que fossem naturais, tá? Naturais e que pudessem ser mais eficientes do que os sanitizantes utilizados pela indústria, porque a indústria e mesmo as embarcações pesqueiras que trabalham com o pescado, e o pescado tem contato com essas superfícies, sempre tem problemas com contaminação. Então, nós elencamos alguns óleos essenciais. Os óleos essenciais são óleos extraídos de diferentes partes de plantas. Eles têm uma composição muito versátil, uma composição química que, na verdade, tem sido utilizada para diversas coisas, tratamentos, né? Eles têm propriedades bactericidas, antiparasitas, calmantes, inseticidas, antivirais, antifúngicos. Então, nesse momento que nós enfrentamos essa extrema preocupação com higiene e sanitização, os óleos essenciais vêm com uma grande expectativa nos auxiliando nesse sentido. Como que esses óleos essenciais agem? Eles afetam a morfologia da célula, né? Eles afetam a membrana dessa célula, alteram a viabilidade, a divisão celular, inibindo as reações enzimáticas celulares
e a divisão celular. Tá? Então, alterando a morfologia, né, de membrana, eles inviabilizam a célula, ou seja, eles matam essa célula. E se eles inibem a divisão celular, eles inibem o aumento dessas células, o que numa pandemia, ou mesmo no crescimento celular de qualquer agente patológico, quer seja ele bacteriano ou viral, numa substância, é muito bem-vindo, porque nós precisamos matar e inibir que esses agentes se multipliquem. Só que o único problema desses óleos essenciais são as suas propriedades organolépticas, o cheiro, o sabor são extremamente marcantes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de óleos essenciais que já têm sido estudados em larga escala, muitas vezes como fitoterápicos, de diversas formas, e nós agora temos esses estudos e esses dados publicados, esses óleos essenciais utilizados como sanitizantes de superfície. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de alguns óleos, né, essenciais utilizados, comparados com os 3 últimos aqui, ácido peracético, hipoclorito e cloreto de benzalcônio, que são ingredientes de sanitizantes utilizados para a superfície. Então, esse gráfico, ele traz também a redução logarítmica das células. Então, nós podemos ver, né, que os óleos essenciais, principalmente em relação ao hipoclorito e cloreto, eles foram extremamente eficazes, comparando, né? Em relação ao ácido peracético, que é o mais eficiente em termos antimicrobianos, em relação a sanitizantes químicos utilizados pela indústria, ainda assim apresentando uma eficiência superior ao hipoclorito e ao cloreto, nós encontramos óleos essenciais que tiveram uma maior eficácia do que o ácido peracético. Lembre-se, esses óleos essenciais são naturais, né? Então, o cominho, ali em marrom, o gerânio em vermelho, o patchouli em verde claro, o tomilho em verde escuro, apresentaram maior eficácia em relação ao melhor dos agentes químicos. Então, esse dado, na verdade, foi o que baseou e norteou o nosso trabalho. Então, o que nós fizemos no nosso trabalho? Nós selecionamos diferentes cepas, aqui como vocês podem ver, como eu já citei, E6 e E7 Escherichia coli, L2 e L8 Listeria monocytogenes, e S8 e S10 nós temos aí o Staphylococcus aureus. Então, nós testamos diferentes óleos essenciais nessas diferentes bactérias para ver quanto a gente conseguiria reduzir de células viáveis dentro desses biofilmes, dessa colônia, né, microbiana. Então, nós testamos os óleos essenciais que apresentaram os melhores resultados, né, que foram o alecrim-pimenta, o craveiro e o tomilho, e comparamos com o ácido peracético, que está em azul escuro, e o hipoclorito de sódio em relação a essas determinadas bactérias. O que nós encontramos? Uma alta eficiência dos óleos essenciais, principalmente de alecrim-pimenta, na cor amarela, e de tomilho, na cor verde, frente aos biofilmes dessas 3 diferentes bactérias. E o óleo essencial de craveiro, que se encontra na cor marrom, mesmo não tendo um bom resultado, um resultado tão expressivo quanto o alecrim-pimenta e o tomilho, ele ainda teve um melhor resultado em relação ao hipoclorito. Então, na verdade, de todos os óleos e dos produtos químicos testados, como vocês podem ver, né, as colunas aí em azul claro, elas tiveram aí um alto valor, portanto, foram menos eficientes, ou seja, elas não conseguiram reduzir de forma eficaz a quantidade de células viáveis microbianas. Então, nós testamos, além de testar esses produtos químicos de forma isolada e esses óleos essenciais de forma isolada,
nós testamos eles de formas combinadas, né? Nós chamamos de combinação binária. Então, nós trouxemos aí para vocês verem, isso daí é um gráfico de superfície, onde nós colocamos todos os dados e conseguimos atestar a alta eficácia da combinação, ou seja, da mistura, da sinergia do alecrim-pimenta e do tomilho. Então, a mistura do alecrim-pimenta e do tomilho, eles foram mais eficazes em relação ao uso do tomilho e do alecrim-pimenta de forma isolada, né? Esses dados estão publicados aí nos artigos que constam aqui embaixo da apresentação de 2018 e de 2019. Quando a gente testou o ácido peracético, né, misturando o ácido peracético, que era o produto químico de melhor resultado, com os óleos essenciais, nós pudemos ver que a mistura dos óleos essenciais com o produto químico, o ácido peracético, potencializou a eficácia desse produto em relação aos biofilmes, né? E a combinação que deu melhor resultado, como vocês podem ver aí nesse gráfico de superfície, foi a combinação binária do ácido peracético, alecrim, pimenta e tomilho. Então, quando nós misturamos o ácido peracético com a sinergia desses dois óleos essenciais que tiveram um resultado muito significativo e muito bom trabalhando em conjunto, nós tivemos uma eficiência ainda maior. Vocês imaginam que esses resultados que eu trouxe para vocês representam para a indústria, ou para a indústria de sanitizantes de forma geral, em tempos onde nós temos que prezar pela segurança do pescado, ainda mais em tempos de pandemia, de Covid-19, onde nós focamos em higiene e sanitização, trazer esses dados, né, que nos trazem um alento, né, tanto em termos de eficiência, de poder estar potencializando os produtos químicos que já são utilizados na sanitização de superfícies, conseguimos agregar produtos naturais que são amigos do meio ambiente, né, são eco-friendly, ou seja, nós vamos impactar de uma forma positiva o meio ambiente, porque nós deixaremos de estar utilizando esses produtos químicos e de uma forma muito mais eficiente. Então, esses dados, na verdade, eu acredito que eles ainda não estão sendo utilizados, né, na indústria do pescado. O mais interessante é que essas cepas, porque qual é a grande problemática? Que dependendo do tipo de cadeia produtiva, do tipo de alimento, de matéria-prima que você está trabalhando, nós temos diferentes cepas. Vocês viram o comportamento dos produtos em relação às diferentes cepas, às vezes até dentro de uma mesma espécie, porque nós temos a diversidade genética, né? Então, é muito complicado você tá trazendo, quando nós temos um problema de contaminação dentro da cadeia produtiva por um agente microbiano, é muito complicado você trabalhar ou mesmo estar elencando qual seria o sanitizante mais adequado, porque a gente tem que conhecer a natureza dessa cepa. Nós temos que conhecer o nosso inimigo para, então, poder elencar e escolher a melhor arma. E esse trabalho, na verdade, eu acredito que esse é o papel da academia, esse é o papel da pesquisa, e nós temos sofrido isso, né, nesses momentos de pandemia, porque nós precisamos de uma solução que a pesquisa, né, ainda não encontrou respostas. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar a pesquisa, ir à frente. A pesquisa ela tem que trazer as respostas antes do problema vir. E nós vemos que nessa situação de pandemia isso não aconteceu, né? Nós temos lutado com um agente etiológico, um agente patogênico que nós desconhecemos, então nós não sabemos como lidar com ele. Mas eu acredito que esses trabalhos já publicados em termos de sanitizantes, de higiene, tanto para as embarcações, né, quanto para a própria indústria, ele traz muitas respostas e acredito que vai ser muito útil nesse momento
que nós vemos a nossa população crescendo mundial, nós temos que produzir alimento e temos que produzir alimento com qualidade e seguro, né, para a nossa população. Então, nós já falamos da segurança, né, dos nossos alimentos, nós já falamos da segurança alimentar que nós temos que produzir, como nós temos que produzir, visando na qualidade. Agora, eu vou trazer alguns tópicos para vocês, que eu acredito que sejam desafios da nossa cadeia produtiva específicas aqui no Brasil, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Primeiro ponto, eu vou estar falando sobre tanto pesca quanto cultivo. Em relação à nossa realidade pesqueira, nós precisamos urgente de gerenciamento pesqueiro que nós não temos. Desde 2011, nós não temos dados efetivos, né, do Brasil quanto aos nossos estoques pesqueiros. E como a gente vai preservar, como nós vamos estabelecer cotas se nós não conhecemos sobremaneira os nossos estoques? Temos, é claro, algumas atividades pontuais de institutos de pesquisa que fazem em alguns estados esses monitoramentos, mas nós precisamos de estudos de estatística pesqueira a nível nacional. Segundo os dados da FAO, nós podemos ver ali o sudeste do Atlântico, em termos de estado dos estoques pesqueiros, ele se encontra com 53,3% dos estoques ali sobreexplorados, com sobrepesca. Então, isso é um alerta muito grande. Os dados da FAO mencionam que o sudeste do Atlântico tem evidenciado, né, melhoras recentes, mas ainda nós temos que sair desse vermelho. Nós temos aí que ter uma compreensão melhor dos nossos estoques, porque não há como preservarmos e trabalhar a pesca de forma sustentável se nós não conhecemos os nossos estoques. Se nós exploramos em demasia algumas espécies de alto valor comercial, certo? Um outro ponto que nós temos que pensar em termos de sustentabilidade, nós temos que olhar para a sustentabilidade. Não há como produzir de forma insustentável. Nós temos que produzir através da aquicultura, só que de forma sustentável. Sempre olhando para os 3 pilares, meio ambiente, economia e socialmente. Temos dados recentes, né? Já tem essa preocupação de aumento populacional crescente, e nós temos um artigo muito importante que saiu na Nature, agora em agosto de 2020, que fala justamente que a comida extra, a proteína, né, que o mundo tanto precisa, ela virá do mar. Olha lá, The Future of Food from the Sea. Então, esse artigo, ele faz alguns levantamentos muito interessantes, que nós que somos da área, que trabalhamos com pescado, temos que estar atento. Segundo esse artigo, hoje, a cadeia produtiva do pescado fornece 17% de proteína animal para todo o planeta. E que em 2050 ela deverá fornecer 25% de toda a proteína animal. A produção da pesca e da aquicultura poderia crescer de 36% a 74%, segundo esse artigo, até 2050, desde que sejam feitos investimentos em incentivos em políticas públicas, tanto na aquicultura quanto na pesca. É urgente a gestão pesqueira dos estoques e temos que investir em pesquisa e inovação tecnológica, tanto para a pesca, quanto para a aquicultura, quanto para a indústria, para estarmos fortalecendo essa cadeia e darmos condição para que essa cadeia possa realmente desempenhar o seu papel e produzir proteína de excelente qualidade. Nós vemos muito na mídia, né, e às vezes até pessoas que trabalham na cadeia produtiva do pescado, só que em áreas distintas, uma eterna guerra entre a pesca e a aquicultura. Qual é melhor, qual é pior? Nós temos que pensar que a pesca e a aquicultura
elas têm que andar de mãos dadas. Porque, na verdade, a pesca sozinha, ela não conseguirá atender essa demanda por proteína aquática, né? A aquicultura, por si só, também não. Então, na verdade, a pesca e a aquicultura, elas olham para o mesmo ponto, elas têm o mesmo objetivo, que é produzir pescado sustentável, em quantidade e em qualidade para a população. A diferença entre elas é que elas têm meios diferenciados de produzir essa proteína, mas o objetivo é o mesmo, e elas têm que caminhar de mãos dadas. Eu elenquei alguns pontos aqui para que a gente possa conversar depois, né, nos questionamentos, dos desafios que nós enfrentamos, ao meu ver, de forma geral, né, que um deles é a sustentabilidade de todo o processo produtivo, quer ele venha da pesca ou da aquicultura. Nós temos que focar em qualidade total, desde a água, qualidade ambiental, até o pescado chegar na mesa do consumidor. Temos que trabalhar com rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Temos que pensar numa legislação de forma globalizada, porque nós temos que atender os mercados internacionais também, e não só o mercado interno. É preciso pensar em investimentos em selos e certificações. O preço do pescado, ele tem que entrar no mercado de forma mais competitiva, comparado a outras proteínas de origem animal, porque isso influencia muito no consumo, tanto a qualidade quanto a competitividade em termos de preço. E nós temos que focar em campanhas de incentivo para aumentar esse consumo. Temos que ter desenvolvidos protocolos de abate. A cadeia do pescado ela é muito particular. Enquanto nas outras cadeias produtivas, né, de produtos de origem animal, nós temos a cadeia produtiva de suíno, de frango, bovina, que tem uma característica muito interessante, que é, elas só trabalham com uma determinada espécie. No caso do pescado, pensem na imensidão de espécies que nós temos da pesca e da aquicultura, né? E nós temos observado que para cada espécie, ela se comporta diferente em relação ao abate. Então, por exemplo, o choque elétrico para algumas espécies dá um resultado muito melhor com ou sem sensibilização em gelo, né, com o abate mecânico. Então, nós temos aí diversos tipos de abate e comportamentos diversos em se tratando de espécies. Nós temos já trabalhos publicados aqui no Brasil em relação a isso. Temos que ter um sistema de monitoramento da cadeia do frio, que isso é um grande problema na cadeia produtiva do pescado, quando a gente pensa em qualidade. E um dos pontos muito interessantes que eu gostaria de trazer para vocês seria o uso de embalagens inteligentes. Há algumas embalagens com tecnologias desenvolvidas que conseguem detectar a quebra da cadeia do frio dentro da cadeia produtiva do pescado. Então, elas mudam de cor quando você tem uma temperatura e está fora daquela que ela foi programada. Então, isso, eu acredito que ajudaria muito a cadeia produtiva do pescado nesse sentido. Temos que ter uma rotulagem adequada para que o consumidor saiba a espécie que ele está comprando. Nós temos muitas fraudes em relação a isso. Ter um certificado de origem, de onde vem esse pescado, ele é de pesca, ele é de aquicultura, onde ele foi pescado, onde ele foi produzido, né? Qual é o tempo de vida útil desse produto em geladeira ou congelado, né? Principalmente esses produtos que a gente compra de forma solta em mercados e feiras, a gente não tem noção do tempo de vida útil. Muitas vezes compramos gato por lebre, né? Ainda mais se o produto estiver filetado, né? É muito complicado de você identificar a fraude relativa à espécie. Então, uma rotulagem adequada e certificações, elas viriam como ferramentas para auxiliar a cadeia produtiva a garantir o consumidor sobre o que ele está comprando. Temos que focar nas espécies de baixo valor comercial. Nós só focamos nas espécies
né, de alto valor comercial, mas temos que focar naquelas que ainda não são exploradas e podem ser utilizadas como alimento. Temos que pensar no desenvolvimento de novos produtos com foco em conveniência. Vocês já repararam no supermercado, quando vocês vão comprar, quantos produtos você tem com carne de frango, com carne de bovina, produtos processados, prontos para consumo, isso que eu chamo de produto de conveniência, e produtos de pescado. Qual é a diversidade? Muito aquém comparada com outras proteínas. E temos que pensar também na coleta seletiva de resíduos e de coprodutos. Isso é muito importante na cadeia produtiva do pescado, porque nós temos que pensar que muitas vezes um coproduto é muito mais valioso do que um produto, o produto foco, no caso, o filé do pescado. E temos que pensar também em minimizar os impactos ambientais. Um outro problema que eu gostaria de fechar, né, essa apresentação no dia de hoje é o combate à fake news. Nós temos diversos momentos e diversas notícias denegrindo, né, o pescado como alimento, quer seja ele da pesca, quer seja ele da aquicultura. Nós tivemos uma publicação de um importante jornal do estado de São Paulo comparando o sushi do salmão de cultivo com salsicha e bolacha recheada, dizendo que o sashimi do salmão de cultivo é tão porcaria quanto a salsicha e o biscoito recheado. E nós reunimos um grupo de especialistas, eu, o professor José Eurico Cirino, o doutor Daniel Sonoda e a doutora Célia Frascais Povo, e escrevemos um artigo que saiu publicado na Aquaculture Brasil, esclarecendo, sobre a luz da ciência, todas essas inverdades que têm sido publicadas na mídia. Então, é o nosso papel como técnicos da área trabalhar com informação, e o que, na verdade, tem trazido muitos problemas e muito descrédito ao consumidor com relação ao pescado, quer seja ele da pesca ou da aquicultura. E o que o nosso grupo tem feito nesse sentido? Nós temos uma rede, né, social bastante ativa, e através de informações acessíveis ao consumidor, à sociedade, nós temos trazido informações quanto a espécies, né, informações quanto à proteção ambiental das espécies, informações sobre frescor, sobre como garantir, né, esse produto. Esses textos são textos simples, curtos, de uma linguagem muito acessível, né, sobre comer ou não peixe cru, Oi, pessoal, estão me ouvindo? Eu tive um problema aqui elétrico, estou ligando o meu computador novamente e eu já vou voltar aqui com a apresentação. Então, eu estava falando para vocês, né, da importância, né, de nós, como equipe técnica, trabalharmos isso, de levar informação para a sociedade. Então, o nosso grupo tem feito diversas publicações. Na verdade, nós somos alimentados por dúvidas que muitos, né, dos consumidores nos trazem. Então, nós trazemos informações relativas à espécie, trazemos informações
relativos a processos que muitas vezes geram dúvidas, né, sobre aquicultura, sobre pesca. Temos, na verdade, publicações semanais desses textos. Uma parte do nosso grupo, ele trabalha exclusivo, né, formando e fazendo essas artes, e nós conseguimos entregar para o consumidor informações que ele consiga enxergar, consiga entender, e dessa forma ele tenha conhecimento para fugir das famosas fake news, né? Então, o nosso grupo, ele se encontra no Instagram, né, como GTEP Exalc. Então, se vocês ainda não seguem o nosso grupo, sigam. São informações muito interessantes, que eu acredito que, como estudantes, como profissionais, é muito interessante a gente poder utilizar essa ferramenta. Na semana, né, agora, da Semana do Pescado, que aconteceu de 1 a 15, né, de setembro, nós trouxemos informações relevantes, né, sobre o consumo de pescado, para tentar justamente incentivar esse consumo. Então, nós fizemos publicações curtas, bem ilustrativas e diárias, e foi muito interessante. E essa é a nossa contribuição como grupo, como a academia, para o setor produtivo do pescado. Eu estou à disposição aqui para as perguntas. Minha apresentação se encerra por aqui. E eu queria novamente agradecer grandemente a Semana da Engenharia da Pesca por essa oportunidade de estar trazendo as informações que o nosso grupo, né, tem trabalhado, tem construído. Nós estamos à disposição de vocês para perguntas, para dúvidas técnicas. Vai ser um prazer estar atendendo vocês. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Já tem uma pergunta da Larissa. Ela diz: você relatou algumas coisas que são consideradas desafios dentro do processamento do pescado. Muitas delas passam pela necessidade da interferência do governo. Você acha que o governo não investe de maneira efetiva por quais motivos? Se eu acho que o governo não investe nesse sentido, na verdade, eu acredito que o papel do governo, ele... já voltou. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Certo. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, o que acontece em relação ao governo? O nosso governo, ele legisla, né? Ele tem essa função de legislar, de fazer as legislações para que outros servidores públicos possam, na verdade, certificar se a indústria, se os barcos pesqueiros, né, no caso do meio ambiente, está fazendo as coisas de forma adequada ou não, né? Muitas vezes nós não temos braços, né, para estar fiscalizando todo mundo como deveria. Então, a legislação muitas vezes é deficiente, né? Faltam profissionais na área trabalhando, faltam incentivos, porque é tudo muito burocrático, né? Incentivos governamentais nesse sentido. Então, eu acredito que o problema da cadeia produtiva, como um todo, ele precisa de um trabalho em conjunto. Nós não temos apenas um único entrave, um único problema. Nós precisamos do setor produtivo trabalhando, nós precisamos das universidades, dos centros de pesquisa produzindo conhecimento, nós precisamos que o produtor
trabalhe em conjunto, em todos os elos da cadeia. Precisamos que o consumidor tenha conhecimento para justamente poder exigir, porque a gente sabe que o mercado trabalha muito com essa demanda, e o brasileiro ele tem essa cultura, né, de só mudar quando o problema vem. Então, isso acaba sendo muito problemático, né? Então, aí nós temos vários entraves. É claro que o governo tem ainda muito a ser feito. Nós temos uma problemática também, é que o pescado não é e nunca foi a menina dos olhos de nenhum governo. Nós temos outras commodities, né, mais importantes em termos de produto interno bruto, de estar gerando, né, divisas. Então, acaba que muitos investimentos vão para o que dá mais retorno. E o pescado ainda está aquém, ele não é explorado da forma como poderia e deveria, e nem preservado quando a gente fala em estoques. Então, a gente tem aí um trabalho em conjunto. Eu vejo isso não só como um problema de um elo, de um ponto, mas sim como um todo. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, e nós, como técnicos da área, temos muito trabalho pela frente. E temos mais uma pergunta do Rafael Vitor. Ele, Juliana, parabéns pela palestra. Você falou sobre a variedade de produtos de pescado. Qual seria o principal entrave para não ter essa variedade nos mercados? Então, na verdade, nós ainda temos um problema muito grande quanto ao consumo, né? Se você for perguntar para a grande maioria dos brasileiros, a referência em termos de proteína animal, na grande maioria, é a picanha, é a carne bovina. E o interessante é que quando a gente vai puxar a cultura do nosso povo, a nossa história, nós viemos dos índios, que são exímios pescadores, consumiam muito pescado. Fomos colonizados por portugueses, os grandes navegadores. Em Portugal se consome muito pescado. E com o decorrer dos anos, nós fomos perdendo o hábito, né, do consumo. E outras proteínas, até por competitividade de preço, foram tomando o lugar do pescado dentro da preferência. Né? E muitas vezes a própria indústria, Rafael, como ele não vê essa procura, não tem essa demanda de mercado para mais produtos, ele fica com um pouco de receio de estar investindo. Às vezes eles focam pesquisa, né, ou até desenvolvimento de produtos para outras matérias-primas, né, desenvolvimento de produtos com frango, com carne bovina, e o pescado fica aquém. Então, na verdade, nós precisaríamos ter produtos diferenciados, extremamente saborosos e com preços acessíveis, né? Exatamente, Thiago, ficam voltados para os enlatados, que já tem um mercado que é mais leal, né? Um mercado cativo. Então, isso acaba acontecendo. Temos outra pergunta da Lucy Cleide. Parabéns, professora. Você não acha que cursos como engenharia de pesca e aquacultura deveriam ter na grade curricular disciplinas voltadas para o tema de segurança alimentar e nutricional? Olha, Lucy Cleide, eu acho essencial. Porque, na verdade, tanto a engenharia de pesca quanto a aquicultura estão trabalhando com alimentos, com a produção de alimentos. Então, não é só a produção em quantidade. Eu brinco que o peixe ele não vai passar o resto da vida dele nadando, nem no mar, nem nos tanques rede, nem nos tanques escavados, né? Vai chegar uma hora que ele vai ser abatido, ele vai ir para a mesa do consumidor. Então, esse conhecimento, né, da segurança alimentar, da composição, é muito importante. Eu não conheço, porque na minha universidade nós não temos, né, engenharia de pesca nem aquicultura, né? Nós temos biologia, né, mais voltados para áreas afins, né, biologia, engenharia agronômica e ciência dos alimentos, né? Então, todos eles têm essa base, né, da segurança do alimento e segurança nutricional.
mas seria muito interessante que na grade de vocês, né, o MEC, né, solicitasse que fosse, né, colocado esse tema, porque é extremamente importante, né, a segurança do alimento, quer seja ela em termos de qualidade ou nutricional, ela faz parte da segurança alimentar, como eu falei para vocês, não é só produzir, nós temos que pensar como, né, nós temos que produzir, qual é o nosso público, quais são os nossos quesitos de qualidade, e agora, né pessoal, nós temos visto, tem uma demanda cada vez maior a necessidade de um alimento seguro, né, e com essa pandemia só vem mais fortalecer nesse sentido, a higiene, a sanitização, a contaminação ambiental. Então, nós temos que focar nesse conhecimento e eu acredito que seria de grande valia para vocês também. Com certeza. Temos uma pergunta do Emerson. Parabéns, professora Juliana. Na sua opinião, quais são as principais causas da resistência por parte do setor produtivo e da pesca marinha em aderir novas tecnologias? Porque a academia, muitas vezes, não tem força suficiente para influenciar a indústria na adesão de novas técnicas e equipamentos. Então, o que acontece? Eu vejo isso na minha área também. A pesquisa, como eu mencionei para vocês na apresentação, ela sempre trabalha de antemão, né? Na verdade, ela teria que ter a solução, né, para um determinado problema e também está trazendo a inovação, né? O que pode ser melhorado dentro dessas cadeias produtivas? Na verdade, o que falta, eu acho que muitas vezes para o setor produtivo, é o medo do investimento. Então, muitas vezes não se quer investir no novo, e às vezes, para estar aí utilizando de novas tecnologias, né, você tem que ter um investimento financeiro. Muitas vezes, nos nossos estudos, falta a viabilidade econômica, né, a curto e a longo prazo. Então, eu tenho uma inovação tecnológica para ser inserida na indústria, quanto vai custar, quanto tempo eu vou ter esse retorno, né, e quanto eu vou ganhar com isso, de aderir a essa nova tecnologia. Então, eu acredito que falta esses estudos também da parte econômica, eu acho que a gente ainda é muito precário, e também mais trabalho de extensão, essa parceria de você estar desenvolvendo, é claro que nós precisamos da pesquisa de ponta. Pesquisa de ponta é a base do nosso trabalho, mas o trabalho aplicado em extensão, porque o que é extensão? Você transferir a tecnologia gerada, o conhecimento gerado na universidade para o setor produtivo. Então, nós teríamos que aproximar mais o setor produtivo, quer seja ele da pesca ou da agricultura, da academia, para a gente poder gerar esse conhecimento, ter esse pacote tecnológico construído e consolidado, e depois ter um piloto, uma implementação no setor produtivo. Eu acho que seria o ideal. Respondi sua pergunta, Emerson? Respondeu sim, viu, professora? Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigada. Alguma pergunta mais, alguma dúvida, alguma colocação? Professora, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida. Obrigada, Tiago. É com relação à sua opinião sobre o uso do ozônio nas plantas de processamento e se a senhora tem, como é que eu posso dizer, esperança de que um dia isso possa ser usado no Brasil, já que a legislação, até onde eu sei, não permite nas indústrias de processamento. Eu acho que o ozônio é uma tecnologia que, na verdade, nós precisamos, ela está sendo utilizada, né, e em vários aspectos. Aqui, inclusive, em Piracicaba, tem uma empresa que trabalha com a ozonização, justamente para esterilizar superfícies e materiais. Eu acho que, com essa pandemia, essa parte ficou muito mais, como eu já mencionei, evidente e necessária. Então, a ozonização, acho que é uma tecnologia muito bem-vinda, mas nós precisamos fazer alguns testes,
porque tem alguns artigos que trazem alguns resultados, mas tem algumas lacunas ainda que precisam ser respondidas. Mas eu acho que é uma tecnologia inovadora, eu acredito que ela possa ser muito utilizada em todas as instâncias, desde as embarcações pesqueiras, que nós temos muito problemas de contaminação, e até problemas com a comunidade europeia, até por conta da exportação do nosso pescado, por conta de falta de estrutura, né, das embarcações, que nossas embarcações são obsoletas, a maioria da nossa produção pesqueira é artesanal, mas eu acredito que a ozonização é uma técnica que ainda nós vamos ouvir falar muito dela, eu tenho bastante esperança, vejo com bons olhos, mas acredito que mais testes precisam ser feitos, precisamos baratear essa tecnologia para que ela fique acessível a todos. Tá bem, professora, muito obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Tem a da Jerusa. Professora, parabéns pela apresentação. A senhora acha que tem mercado para espécies nacionais, como pirarucu, pacu e tambaqui? Muito, Jerusa. Eu sou apaixonada pelos nossos nativos, que ainda são muito pouco explorados, né? São cadeias que ainda nós precisamos fortalecer, né? O tambaqui é que está mais estruturado, o pacu, o pirarucu ainda está caminhando, né? No alcance de outros mercados. Então, tem algumas respostas dentro dessas cadeias que ainda nós precisamos investir em pesquisa, melhorar essas cadeias, solucionar alguns problemas. Acredito que no mercado interno muitas pessoas ainda não conhecem as nossas espécies nativas. Acredito que tem uma pegada ambiental muito bacana se a gente souber trabalhar a questão da sustentabilidade, a certificação, por essas espécies estarem presentes dentro da bacia amazônica, né? O brasileiro está começando a se atentar para essa parte ambiental, ainda é incipiente aqui no Brasil, mas eu acho que no exterior isso tem uma pegada muito significativa, mas acredito que a gente tem que saber explorar essas espécies dentro da sustentabilidade, dentro de selos de certificação, né? Porque, na verdade, a gente não pode trabalhar com o predatismo, né? Temos que conhecer os nossos estoques, então, e a aquicultura, na verdade, ela vem com força total aí para atender essa demanda. A Jerusa está perguntando se eu acredito que tenha matéria-prima suficiente para a utilização dessas espécies. Acredito que não. Eu acho que se o brasileiro descobrir as maravilhas dos nossos peixes nativos, bem como o exterior, nós teríamos que produzir muito mais. Nós não conseguiremos suprir essa demanda, nós temos aí que focar na aquicultura, nos pacotes tecnológicos para essas espécies, para poder suprir essa demanda de mercado que tende a crescer. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a professora doutora Juliana por estar aqui hoje com a gente. Ok, Emerson, faça a sua pergunta. Professora, eu vou fazer oralmente aqui para não demorar muito. O que a senhora acha em relação à pesca, mais especificamente artesanal? Que muitas das vezes as empresas ou os mestres de barco, eles prezam mais pela quantidade de peixe pescado em relação à qualidade. Por que o produtor ele vê mais o volume como importância economicamente, sem prestar atenção na qualidade, muitas das vezes? Isso é um problema, Emerson, enorme. Na verdade, se a gente for pensar em termos de cadeia produtiva, o próprio consumidor não sabe o que é um pescado de qualidade. Nós fizemos uma pesquisa uma vez, só para ilustrar, o abate de tilápia em diferentes dias. Então, nós tínhamos uma equipe treinada para elencar, para eleger qual seria a tilápia inteira mais fresca. Então, nós tínhamos tilápias
assim, desde abatidas naquele dia até com 30 dias de abate. E com uma equipe de painelistas treinados. Olha o resultado que a gente teve. Os panelistas indicaram a tilápia com 12 dias de abate, conservada em gelo e sob refrigeração, como a tilápia mais fresca. Então, nem o próprio brasileiro sabe o que é um peixe fresco. Por quê? A maioria dos produtos que nós temos consumido, ele já não está naquele estado de frescor, né, que nós gostaríamos. Então, na verdade, se o mercado não tem essa demanda por qualidade, ele só quer preço e quantidade, a indústria não vai exigir por isso. Ainda tem essa falta de conscientização. Na verdade, o que manda na cadeia é o mercado. Nós temos que trabalhar com a educação do consumidor, para que ele exija um produto de qualidade. Né? Muitas vezes a gente vê a comercialização, vocês aí no estado de vocês devem ver muito, o peixe sendo comercializado sem nenhuma pedra de gelo. Um produto com 70% de água, altamente perecível. E o consumidor vai lá e compra esse produto, porque para ele é o habitual. Né? Então, a gente tem aí um problema de conscientização, de conhecimento, né, de qualidade muito grande. E, na verdade, a gente tem que pensar que nós estamos num país tropical. Né? Aquele peixe comercializado como fresco, que seria no gelo, é muito complicado. O ideal é que, se nós trabalhássemos com a nossa matéria-prima congelada, desde que o congelamento fosse feito de forma eficaz, fosse feito de forma rápida, para termos uma matéria de qualidade pós-descongelamento. Porque o que a gente vê por aí é o pessoal congelando o pescado em freezer normal, a menos 18. Quando você tem o congelamento, você vai ter uma perda de qualidade sensorial muito grande. Né? Então, por isso, muitas vezes, o consumidor não quer o pescado congelado. Então, a gente tem tanto problema para resolver nessa cadeia. E, para mim, é um prazer muito grande estar falando com um grupo, né, que serão os futuros técnicos aí que irão trabalhar nessa cadeia, para que se juntem a mim, né, para me ajudar e ajudar os outros profissionais que trabalham nessa área, porque a gente tem muita coisa por fazer ainda nessa cadeia produtiva. Vamos nos juntar, sim. De novo, muito obrigada. Em nome de toda a comissão da CEMEP, eu agradeço por a senhora estar aqui com a gente nessa noite. Muito obrigada. Obrigada. Eu deixei para vocês aqui o meu e-mail, digitei aqui nos comentários, se vocês quiserem algum contato, né, alguma dúvida, tá? Eu estou à disposição. E sigam o GTEP nas redes sociais para a gente ter bastante interação e troca de informações. Um grande abraço, um ótimo evento para vocês. Obrigada, professora. Só um instantezinho aqui para me apresentar rapidinho.